Olá, estamos chegando com mais uma edição do Conversa com o Especialista, o nosso encontro pelo Portal Mais Sul, pelo YouTube, pelo Instagram e pelo Spotify, sempre para falar de saúde, prevenção, tratamentos e qualidade de vida. Uma situação que nós costumamos falar algumas vezes aqui no Conversa com o Especialista é sobre a cirurgia bariátrica e os seus benefícios para a saúde física e também mental dos pacientes. Este procedimento ele envolve vários profissionais e um destes profissionais é a nutricionista, são os nutricionistas. Para saber qual é o acompanhamento nutricional antes e depois da cirurgia bariátrica, a nossa convidada é a nutricionista Emily Córneo, da Clínica Estima. Emily, como que funciona a abordagem inicial para os pacientes quando eles têm a indicação de passarem pela cirurgia bariátrica? Bom dia. Então, a gente costuma dizer que são etapas, né. O primeiro profissional que o paciente acaba buscando é realmente o cirurgião, onde o médico ele vai falar tudo como que vai acontecer a cirurgia, porque querendo ou não o paciente ele tem que estar ciente que é uma mudança de vida, então uma mudança para o resto da vida dele, e ele precisa sim passar por vários outros profissionais da área da saúde. Dentre os profissionais que são, indicados pelo cirurgião para esse paciente passar, é o psicólogo, por exemplo, e também o nutricionista, né. E nós, como nutricionistas, nós precisamos fazer esse acompanhamento pré-cirúrgico e também pós-cirúrgico. Então, o paciente ele precisa entender que não basta ir uma vez no nutricionista e tá tudo certo. Na verdade, não, ele precisa ter esse acompanhamento antes e pós-cirurgia. Onde no acompanhamento com o nutricionista, a gente vai explicar todas as mudanças de vida que ele vai precisar fazer. Eu costumo dizer para os pacientes que a cirurgia, né, é no trato gastrointestinal. E aqui a gente continua com as mesmas vontades, os mesmos desejos, então a gente precisa mudar os nossos hábitos. É claro que a cirurgia bariátrica, ela vai trazer uma melhora na qualidade de vida, vai ser um impulso para esse paciente, mas ele precisa mudar os seus hábitos para que futuramente ele não tenha um reganho de peso. E a parte da terapia com o psicólogo também é fundamental, para a gente também ver se esse paciente ele está apto ou não, né? Porque a gente precisa, no mínimo, na parte da nutrição, no meu caso, eu gosto de que o paciente venha no mínimo 3 vezes para fazer um acompanhamento comigo, para que eu realmente veja se ele está apto ou não para a cirurgia, para que depois a gente consiga dar o laudo para esse paciente, porque ele não precisa só do laudo do cirurgião, ele precisa do laudo de outros profissionais, como nutricionista. Este paciente seja um paciente mais jovem ou também de uma idade um pouco mais avançada, já que a técnica cirúrgica se aprimora e permite também que pacientes já com mais de 60 anos possam ser submetidos à cirurgia bariátrica. Esse acompanhamento antes e depois, ele costuma ser parecido, ainda que é evidente, com o cuidado individual para cada paciente? Isso vai variar muito de paciente para paciente, porque na teoria eu gosto também de falar que é tudo muito bonito, é tudo muito certinho, mas na prática a gente tem que atender a individualidade de cada um. É claro que com o passar das semanas, dos meses, né, pós-cirurgia, no início, assim, costuma ser muito parecido, né, o tipo da alimentação, que depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso também, mas a gente tem que entender depois a individualidade de cada um. É claro que um paciente de 18 anos, por exemplo, vai ser um pouco diferente de um paciente de 60, 65 anos, por conta da idade, por conta do estilo de vida, por conta dos gostos também, né, da rotina desse paciente. Então, a gente tem que adequar conforme a individualidade de cada um. Mas é claro que a gente, se o paciente tem indicação, a gente consegue sim fazer essa cirurgia, né? Se tem essa indicação, se o médico consegue fazer a cirurgia, se ele concorda, mas atendendo às necessidades de cada um. Outra situação que muitas pessoas que têm o excesso de peso, que estão buscando o emagrecimento, acaba ouvindo, infelizmente, é: "Ah, mas você, não tem força de vontade, é só você fechar a boca, é só você fazer uma dieta, vai para a internet, procura substâncias, dietas malucas que podem até fazer a pessoa ficar doente". Isso também atrapalha e infelizmente, é uma realidade comum em bastante, situações, né, Emily? Sim, isso é um preconceito que existe até hoje, né, principalmente na área da nutrição, tem muitas pessoas que têm esse receio de ir até o nutricionista, porque acham que nós, profissionais, né, da área da nutrição, vamos, olhar de um jeito diferente, ou vamos criticar, vamos cobrar.
Graças, né, à atualização que vem na parte da nutrição, a gente tem esse olhar mais humanizado, mais cuidadoso que os profissionais que estão no mercado de trabalho estão tendo com os pacientes. E a gente precisa entender que a obesidade é uma doença crônica, né? E quando a gente diz crônica, não é algo de um dia para o outro, é algo que foi sendo montadinho, né, construindo ao longo de vários anos. E isso inclui hábitos alimentares, isso inclui aonde esse paciente está inserido, isso inclui se ele tem alguma doença prévia ou não, né? A parte genética também. Então, falta vontade? Às vezes até sim, mas a gente tem que entender, será que esse paciente ele se sente estimulado de ir numa academia, né? Que muitas vezes ele vai sofrer um preconceito? A gente tem que abraçar esse paciente, ser cuidadoso com ele, ter um olhar humanizado, né? E mostrar para ele que a gente entende a questão dele e que seja fazer uma cirurgia ou não, ele precisa de profissionais da área da saúde que acolham esse paciente. Porque se a gente julgar, se a gente criticar, se a gente só cobrar, eu gosto de dizer também que tem tudo um prazo de validade. Ele pode fazer, né? Mas vai ser só por um tempo. Agora, se a gente fizer algo que seja humanizado, que ele consiga fazer com o tempo, né? Pode ser ter dias mais difíceis, ter dias mais fáceis, mas que ele vai conseguir com constância. Quando a gente lida com a cirurgia bariátrica, é claro que a gente vai ter a parte da restrição no início, né? E claro, ao longo da vida ele vai ter que fazer, ele vai deixar de fazer coisas que ele fazia anteriormente. Mas mostrar para ele que é possível, ter esse olhar cuidadoso, pegar na mão junto com o paciente e dizer, não, nós juntos, né, toda a equipe, seja cirurgião, psicólogo, nutricionista e outros profissionais da área médica, pegarem junto com o paciente se torna mais fácil, porque realmente o preconceito com eles é o que mais impossibilita ele de buscar ajuda profissional. E quando o paciente recebe a indicação de, antes de se submeter à cirurgia bariátrica, perder uma parte do peso que ele precisa para que até o procedimento se torne mais efetivo ou mesmo mais seguro, como é que é a abordagem do nutricionista? Porque neste período inicial você não vai ter também a ajuda, o empurrão da cirurgia bariátrica, já que o paciente vai se submeter a ela depois. E também muitas vezes esse paciente chegou a este peso, a esta situação, e não consegue mais perder esse peso ou está desestimulado para fazer uma reeducação alimentar, uma dieta restritiva. Como é que funciona nesse caso? Tem alguns casos onde o paciente ele vem com um IMC muito alto, né, que é o índice de massa corporal, onde o próprio cirurgião ele recomenda para que ele perca um pouco de peso para que a cirurgia seja mais efetiva, como você falou, e também seja mais segura, né? Nesse caso, eu costumo sempre falar para o paciente que ele vai ter uma reeducação alimentar. Claro que a gente prescreve um plano alimentar onde tem esse objetivo de ter a redução de peso, mas eu gosto de falar que, acima de tudo, a gente vai ter essa reeducação alimentar, que é saber fazer trocas mais saudáveis, e que isso já vai ajudar esse paciente a entrar nesse processo de escolher, né, alimentos mais saudáveis, fazer trocas que vão auxiliar na saúde dele, que ele vai precisar depois no pós-cirúrgico, né, quando ele já vai poder consumir todos os alimentos. Então, a gente costuma ver na prática clínica que é efetivo, né? Porque o paciente ele já se sente estimulado de, não, eu preciso fazer essa mudança, porque depois da cirurgia eu vou ter que, quando eu puder consumir todos esses alimentos, eu vou ter que continuar tendo esses hábitos mais saudáveis. E eles se sentem estimulados, né? Então, eu vejo que na prática clínica dá super certo. É claro que a gente tem que entender a individualidade de cada um, mas quando recomendado pelo médico para ter essa perda de peso antes da cirurgia, a gente precisa frisar muito para o paciente porque é para ser uma cirurgia mais segura. E por esta abordagem, por estas consultas iniciais com o nutricionista, o paciente que já está com a obesidade, seja de grau 1, 2 ou 3, né? Ele também vai passar pelo processo de educação, né, Emily? Porque muitas vezes o paciente, por conta própria, ele pode até tentar, ele vai ao supermercado, vai ver lá vários produtos nas prateleiras. É zero, chocolate zero, não sei o que zero, saudável. E se você for olhar os ingredientes, não é muito saudável, tem várias situações que não são as mais indicadas, com nomes que muitas vezes as pessoas que não são da área não sabem o que aquilo significa, não é mesmo? Isso mesmo. Eu sempre falo nas consultas que quando a gente vai ao mercado, né, se a gente costuma ir no mercado em meia hora, vamos tirar um tempo da semana e com no mínimo uma hora para ler, né, as embalagens dos produtos, porque nós temos industrializados do bem, industrializados que não fazem tão bem para a nossa saúde. Como que a gente descobre, sabe, se a gente pode consumir o industrializado do bem?
lendo a lista de ingredientes, né? Então, lá na embalagem daquele produto industrializado, vai ter a lista de ingredientes, onde quanto maior for essa lista, mais atenção a gente tem que ter. Porque, como você falou, às vezes o paciente vai lá ler, né, a bolachinha fit, zero açúcar, zero calorias. Realmente será que é isso? Né? Então, a gente tem que se apegar na lista de ingredientes. Quanto maior for essa lista, mais atenção eu tenho que ter. Outra dica que eu dou: se eu vou ler a lista de ingredientes e tem alguns ingredientes que eu nem sei o que são, né? Às vezes o paciente fala, estava lá escrito sacarose, sucralose, maltodextrina, eu nem sei o que é. Aí eu falo, será que vale a pena a gente consumir um alimento, né, um produto que a gente nem sabe o que tem dentro? Será que o nosso organismo vai conseguir digerir de uma forma eficiente? Será que não vai acabar inflamando, né, o nosso intestino ou o nosso organismo como um todo? A gente tem que prestar atenção nessas dicas. E outra questão também é que os 3 primeiros ingredientes da lista daquele produto vai indicar o que mais tem. Hoje, graças à nova rotulagem, a gente tem as famosas lupinhas, né, na embalagem. Então, se aqueles 3 primeiros ingredientes forem açúcar, sal ou gordura, significa que aquele produto é alto em teor naquele ingrediente. Então, por exemplo, eu vou comprar um suco de laranja. Ah, suco de laranja está ali indicando que é natural, né? Que é só fruta, então é saudável. Vamos ler a lista de ingredientes. Se os 2 primeiros ingredientes forem, por exemplo, açúcar e maltodextrina e depois vai vir a laranja, indica que aquele suco vai ter mais açúcar do que a fruta. Então, são dicas simples que a gente sempre fala desde o primeiro acompanhamento com o nutricionista, que ele precisa pôr em prática para ter hábitos mais saudáveis. E agora, pelo outro lado, depois da cirurgia, porque o paciente vai passar pelo procedimento e no hospital muitas vezes fica um dia, dois no máximo e tem alta. No hospital ele vai ter a dieta que foi prescrita, preparada adequadamente pela equipe de nutrição do local onde ele foi submetido ao procedimento, mas depois depende dele e da família. Tem a questão da dieta líquida, depois a dieta pastosa, para depois começar gradativamente a voltar ao que ele consumia dentro do que é indicado. Como que funciona? Qual é a importância dessa dieta? Por que o paciente precisa passar por cada uma dessas fases antes de voltar a comer o que ele comia? Uhum. Então, ótima pergunta, porque isso surge muitas dúvidas para os pacientes e também para os familiares que vão acabar auxiliando esses pacientes pós-cirurgia. Nós, na área da nutrição, né, a gente faz a recomendação dietética antes da cirurgia e não somente as fases da alimentação, antes até a fase preparatória. Então, no meu caso, né, eu 48 horas antes da cirurgia eu já faço recomendações para esses pacientes, onde eles vão fazer nas 48 horas seguintes, né, somente uma dieta pastosa, depois segue para a dieta líquida, e depois eles precisam fazer em torno de 8 horas de jejum, né, que antecedem essa cirurgia. E como é que funciona? Por mais que eles vão ficar de 1 a 2 dias no hospital, a gente já deve fazer orientações de como que vai ser essa alimentação, né, e como é que funciona. A gente estipula dias, né, de cada etapa, de cada fase da alimentação. Pode variar de paciente para paciente, então a gente precisa ver como é que ele está evoluindo. Por isso que para pacientes que fazem cirurgia bariátrica, eles precisam ter esse acompanhamento bem próximo do profissional nutricionista. E as fases, elas se enquadram de primeiro fazer uma dieta somente líquida, então realmente o paciente ele vai consumir somente alimentos líquidos, seja doce ou salgado. Por ser somente líquido, precisa ser sempre coado, né? Então, principalmente ali no início, ele precisa ter esse auxílio de algum familiar, de alguma pessoa para ajudar na alimentação. Depois, essa dieta ela passa a ser semilíquida, então que tem um pouquinho mais de textura, mas ainda é coada. Depois passa pela dieta pastosa, né? Que não fica, eu costumo dizer que não fica igual uma textura de purê, fica um pouquinho mais líquido. Depois vai para a dieta branda, onde os alimentos eles já são mais sólidos, mas a recomendação que a gente sempre passa é que alimentos fermentativos a gente continue excluindo, como, por exemplo, as leguminosas, como feijão, temperos que também fermentam, né, como, por exemplo, também alho, cebola, alho poró, pimentão, para não gerar tanta irritabilidade ali no intestino. E depois a gente já pode evoluir para a dieta livre, né, onde o paciente ele pode consumir todos os alimentos, mas claro, atendendo a individualidade de cada paciente. A gente vê na prática clínica pacientes 5 meses pós-cirurgia que já conseguem comer de tudo, mas tem pacientes 5 meses pós-cirurgia que alguns alimentos ainda não conseguem comer, principalmente a proteína.
né? É por isso que a gente precisa sempre cuidar com a parte da suplementação, seja de vitaminas e minerais. E a outra situação que pode ser que passe pela cabeça do paciente ou de um familiar que está cuidando daquela pessoa depois do procedimento, mas e se eu não respeitar? E se eu comer só um pedacinho desse chocolate, só um pedacinho desse churrasco e burlar a minha dieta líquida, a minha dieta pastosa, o que vai acontecer com esse paciente? Então, essa semana ainda uma paciente me mandou uma mensagem: Nutri, eu tô com muita vontade de comer um docinho, mas eu não posso nem um pedacinho. Eu disse: olha, infelizmente não pode, principalmente no início, ali nos primeiros meses. Se a gente colocar açúcar, né, para dentro do organismo desse paciente, vai gerar muitos desconfortos para ele. E a gente precisa sim seguir essa prescrição do nutricionista, né, igual uma receitinha de bolo, para que não tenha nenhum sintoma desconfortável, né? Então, se ele sai dessa dieta, se ele sai dessa orientação do nutricionista, primeiro, né, vai comer o chocolatinho ou um pedacinho de carne. Ele pode, às vezes, até conseguir engolir, mas depois ele vai sentir muita dor, muito desconforto, pode chegar a ter vômito, né? E vai alterar todo aquele trato gastrointestinal e o paciente pode, muitas vezes, ter que voltar ao hospital. Então, a gente precisa, sim, seguir, né, igual uma receitinha, todas as orientações do nutricionista, e isso é algo que a gente deixa muito claro para o paciente, né? Então, antes de dar o laudo para ele tem que estar ciente que realmente é uma mudança bem drástica ali no início, mas que, claro, vai trazer uma melhor qualidade de vida para ele. E pela outra situação, porque quando a gente vai ler os relatos de pacientes que já passaram pela cirurgia bariátrica, muitas pessoas acabam postando quase que um diário. Primeiro dia depois da cirurgia, segundo dia, sexto dia, ainda não sinto nenhuma fome. Para mim é um desafio conseguir consumir aquele copinho indicado. Não estou com vontade de tomar nem isso. Se a pessoa não seguir essa dieta, nem consumir o que é indicado, ela também vai ter problemas, né? Vai passar mal também, né? Sim, a gente sempre indica para o paciente que a gente estipula ali a ingestão dos líquidos, principalmente no início, né, com horários estipulados, seja de meia em meia hora ou a cada 50 minutos, e mesmo que ele não sinta a vontade de beber o líquido, ele precisa ingerir para não se sentir tão fraco, né, porque ele já vai estar ingerindo uma quantidade bem menor do que ele consumia antes, e é só líquido, né, então ele precisa ingerir para não se sentir fraco e para depois não dar nenhum outro sintoma um pouco mais forte para ele, seja desconforto gastrointestinal, seja uma indisposição, seja dores de cabeça mais forte. Então a gente precisa sim seguir, né, essa orientação certinha. E uma questão que as pessoas acabam também, e é evidente, devem levar em consideração, além do valor que elas vão pagar pelo procedimento da cirurgia bariátrica quando não é feito por um plano de saúde, é o acompanhamento depois, né? Sejam os suplementos e também a alimentação neste primeiro período, não sei se 6 meses, um ano, são alimentos acessíveis, tem produtos que você precisa inserir além dos suplementos que têm um valor maior, como é que funciona? Então, na parte da alimentação, né, é tudo bem acessível, porque são alimentos que já estavam ali, já poderiam estar no cotidiano dessa paciente. Então, eu vou fazer uma dieta líquida, vai ser composta por a proteína, seja, né, uma proteína de carne bovina ou frango, claro, sempre orientando que essas proteínas sejam magras, os vegetais, né, as frutas, então é bem acessível. A questão que às vezes acaba sendo um pouquinho mais caro é a parte da suplementação, porque 5 dias após a cirurgia bariátrica, o paciente ele já vai precisar fazer a suplementação de vitaminas e minerais, né? E onde a gente faz a recomendação, a grande maioria dos nutricionistas fazem através da manipulação, porque o paciente ele não pode ingerir cápsulas, né? Nem comprimidos. Então a gente faz através da manipulação, onde pode ser em formato de sachê ou depois em games, né? E depois, posteriormente, ele pode ingerir cápsulas. E tem também outros suplementos que o paciente pode estar utilizando, que é muito recomendado, que é o whey protein, né? Que é a proteína. Como esse paciente ele já vai ter uma ingestão menor de proteína no início e depois ele tende a ter essa dificuldade de ingerir proteína de origem animal, a gente pode entrar com esse suplemento de whey protein para que ele tenha um aporte de proteína, né, suficiente ao longo do dia.
mas a gente sempre vai atender as necessidades. Então, eu sempre gosto de perguntar para o paciente quanto que você está disposto, né, a pagar por determinado suplemento, por determinada vitamina, para a gente adequar as necessidades dele e dar as opções, né, de acordo com o que ele consiga pagar. Mas, de uma forma geral, acaba sendo acessível, né, até porque a gente consegue comprar em uma quantidade maior, onde dura um pouco mais de tempo. E com relação à alimentação também é super tranquilo. E outras informações que as pessoas acabam tendo de dúvidas sobre depois da cirurgia, quando lá passados 6 meses, passado um ano, elas vão poder, dentro da quantidade reduzida, consumir aqueles alimentos, por exemplo, um pedaço de churrasco no final de semana, uma pequena fatia de pizza, vamos dizer assim. Mas essas pessoas, muitas vezes, elas podem, mas não vão ter a vontade, né? Por que que isso acontece? É porque muitas das vezes, né, o tipo de cirurgia bariátrica, ele vai reduzir o tamanho do estômago, por exemplo, a cirurgia do bypass, né? E essa própria cirurgia, ela acaba alterando a produção de hormônios, onde esse paciente tende a ter mais saciedade e menos fome. Mas esse paciente, por ter já essa modificação anatômica, ele tende a ter menos fome, e porque ele ficou um período sem consumir alimentos sólidos, né? Então, até reintroduzir, ele realmente acaba apresentando essa questão de não conseguir comer tudo, ou não sentir tanta vontade de comer. Os pacientes falam: ah, fui comer a pizza, antes eu comia 2 fatias, agora, para comer uma fatia, já me sinto, né, satisfeito. Então, tem essa modificação. E a questão de evoluir com os alimentos, o que a gente percebe? Que como ele iniciou pós-cirurgia bariátrica uma dieta estritamente líquida, até ele evoluir para um churrasco, isso vai demorar. Né? Quando ele poder consumir os alimentos totalmente sólidos, ao invés de ele comer um bife de carne bovina, ele pode comer, né, mas de forma triturada, como a carne moída. Então, a gente precisa adequar. Tem pacientes que 5 meses pós-cirurgia bariátrica já conseguem tolerar certas quantidades de açúcar. Tem pacientes que 1 ano, 2 anos já sentem desconforto. Então, a gente tem a parte da teoria, mas a gente precisa ver o que cada paciente tolera. Então, sempre adequar a individualidade de cada um. Sobre o açúcar, também tem a questão de que às vezes, né, Emília, a pessoa vai tentar seguir a dieta. Ah, mas este alimento não está marcando que contém açúcar, mas alguma substância que tem naquele alimento vai ser transformada em açúcar depois da digestão, vai ser absorvida como um açúcar e também ter um efeito nocivo para aquele paciente, não é mesmo? Isso, a gente precisa, novamente, né, se atentar à lista de ingredientes do produto, entender que tem alguns açúcares que estão mascarados, né, na lista de ingredientes, como os famosos polióis, né, xilitol, eritritol, sorbitol, que são açúcares, como, por exemplo, o xilitol e o eritritol, considerados saudáveis, né, mas para pacientes que têm alguma desordem a nível de intestino ou que passaram pela cirurgia bariátrica, se tornam muitas vezes sensíveis a esses tipos de açúcares, porque eles fermentam no intestino, né, então eles acabam fermentando, dando a distensão abdominal e podendo favorecer o acúmulo de gases. E tem também, com relação ali à lista de ingredientes, às vezes a gente vai comprar uma gelatina, né? Ah, gelatina zero açúcar. Às vezes a quantidade de açúcar é muito pequena, onde permite que aquele fabricante não coloque que tem aquele açúcar. Mas, se a gente for ler a lista de ingredientes, vai estar lá escrito maltodextrina, ou xarope de açúcar, ou sorbitol, né, sucralose, sacarose. Então, a gente precisa se atentar. É claro que o paciente, muitas vezes, ele não vai saber sobre isso. Por isso, a importância de fazer um acompanhamento nutricional. E para os pacientes que já têm alguma intolerância alimentar, é muito comum a intolerância à lactose, também tem aí em menor número a doença celíaca, pessoas que têm síndrome do intestino irritável, doença de Crohn e muitas outras condições, a dieta depois da cirurgia bariátrica, ela passa por uma mudança significativa? Como que funciona no caso desses pacientes? Então, pacientes que têm a intolerância à lactose, por exemplo, né, são pacientes que eles não conseguem produzir a quantidade da enzima lactase para conseguir digerir esse açúcar. Então, tanto na fase pré como pós-operatória, a gente tem que cuidar para que esse paciente, quando começar a ingerir, por exemplo, o whey protein, que é a proteína do soro do leite da vaca, a gente dê opções de whey protein sem lactose,
né? Ou muitas vezes, hoje a gente tem no mercado a proteína de colágeno, né? Onde não vai ter nenhum derivado de leite e a absorção dessa proteína acaba sendo mais eficiente para esses pacientes. E também, quando o paciente já poder consumir qualquer tipo de alimento, sempre adequar às necessidades dele. Então, se ele é intolerante à lactose, continua estrito a isso. Com relação a outras desordens, como por exemplo, doenças autoimunes, como a doença celíaca, o paciente que é celíaco, ele nunca vai ter a cura dessa doença, porque é uma doença autoimune, e essa doença significa que o tratamento para ela tá totalmente isenta de glúten na alimentação, seja antes da cirurgia bariátrica, como depois da cirurgia bariátrica. Tem alguns casos que a gente vê também, né, correlacionando a intolerância à lactose, que com o passar do tempo, esses pacientes que já têm um intestino um pouco mais sensível, como a síndrome do intestino irritável, eles tendem a ser intolerantes à lactose. Por quê? Acaba inflamando de forma crônica esse intestino, né, a síndrome do intestino irritável, e tem uma porção ali no intestino delgado que é a porção que produz a enzima lactase, né, e com essa inflamação persistente, o paciente pode deixar de produzir. Então, a gente precisa sempre se atentar. Às vezes, o paciente não tinha intolerância e passa a ter essa intolerância. Então, independente da intolerância alimentar, seja intolerância à lactose, intolerância à histamina também, que está muito em alta hoje, a gente vê muito na prática clínica, doenças autoimunes, como a doença celíaca, né? Quando a gente lida com doenças autoimunes, mesmo não sendo a doença celíaca, a gente precisa cuidar com a ingestão de alimentos alergênicos. Então, se o paciente passou por uma cirurgia bariátrica e tem, por exemplo, uma doença autoimune, né, como a fibromialgia, a gente vê hoje na literatura que esses pacientes eles precisam cuidar com alimentos alergênicos. Então, por exemplo, o leite, o glúten, né, o amendoim, a soja, o milho. Então, precisa cuidar com a ingestão deles. Então, sempre adequando às necessidades de cada um. Emily, para fechar a nossa conversa, ainda que tenhamos muito mais assuntos e certamente voltaremos a conversar em outras oportunidades, a gente falou muito de restrições alimentares, de você diminuir a quantidade, de você eliminar muitas vezes, ainda que por um tempo, certos alimentos que você gostava. E isso, para muitas pessoas, já causa mas eu não quero fazer isso, vai ser difícil. E o outro lado, quais são as histórias que você ouve depois que o paciente passou pela cirurgia bariátrica, que perdeu aquele peso que o incomodava, seja esteticamente ou ainda mais do que isso na questão da saúde física e mental? Quais são as histórias que você ouve de pacientes que conseguiram passar por estes passos e agora estão com a sua qualidade de vida retomada? Olha, são inúmeros relatos e que enche a gente, sabe, de motivação, porque muitos dos relatos são coisas simples que às vezes a gente não se pega na nossa rotina de pensar, né? Pacientes que falam que antes não conseguiam cruzar as pernas ao se sentar e pós-cirurgia bariátrica conseguiram, pacientes que não conseguiam subir, né, 2 lances de escada porque passavam mal e hoje conseguem fazer isso, se sentem motivados de fazer prática de exercício físico, né, que se sentem motivados de ter uma alimentação mais saudável, que conseguem andar de bicicleta com o filho, né, que conseguem passear ao ar livre, caminhando com a família. Então, são coisas simples que às vezes a gente não se pega pensando, né, que realmente faz a diferença. E esses pacientes, após passarem pela cirurgia bariátrica, eles viram que eles realmente agora têm essa capacidade de fazer coisas que ajudam, né, no dia a dia deles, que trazem uma melhora na qualidade de vida, eles se sentem mais motivados. Por se sentirem mais motivados, né, acaba impulsionando para que eles tenham esse estímulo de ter cada vez mais uma alimentação saudável. Então, o recado também que eu deixo aqui é que a cirurgia bariátrica, sim, é uma estratégia maravilhosa para a gente levar para esses pacientes que têm indicação para ter uma melhora na qualidade de vida, mas que a gente precisa do acompanhamento, não só do nutricionista, mas de todos esses profissionais ao longo dos anos, né, para que esse paciente não tenha um reganho de peso, para que ele continue tendo uma qualidade de vida, né, e que ele tenha esse auxílio para que ele não desanime, que ele não saiba depois mais o que fazer. Então, para que esses pacientes entendam que sim, eles vão ter o suporte, é só não desistir e entender que tudo, né, eles vão conseguir fazer, tudo vai ser possível.
Emily Cornio, nutricionista, antes de encerrar, quais são os seus contatos para quem deseja buscar o primeiro acompanhamento, seja para a preparação para a bariátrica ou não, para aquele paciente que deseja fazer o acompanhamento sem passar pelo procedimento, quer encontrá-la nas redes sociais para ter mais informações qualificadas, informações corretas, como é que as pessoas podem encontrá-la? Então, eu atendo na Clínica Estima, né, do Dr. Giancarlo Búrigo, da doutora Denise. E vocês podem também me encontrar pelo Instagram, como está escrito meu nome aqui embaixo, @NutriEmilyCornio. Lá eu dou várias dicas, não só sobre a cirurgia bariátrica, mas falo muito sobre o intestino, né, que é a área que eu sou especializada. Eu gosto de dizer que é o nosso segundo cérebro. Ali tudo acontece, né? É uma frase que eu tenho de um professor meu, que me deu aula na pós-graduação. Ele sempre fala que o intestino não é igual Las Vegas, então tudo que acontece no intestino não fica só ali, né? Se espalha pelo corpo todo. Então eu dou muitas dicas sobre o intestino, como ter uma alimentação mais saudável, dou dicas sobre cirurgia bariátrica. Qualquer dúvida que tiverem, né, podem me chamar pelo Instagram. E caso queiram marcar uma consulta, eu atendo na Clínica Estima. Emily Cornio, muito obrigado pelas informações, por ter aceito o nosso convite para conversar sobre um tema tão importante e que muitas vezes as pessoas acabam deixando para a segunda-feira, deixando para o ano que vem, que é a alimentação saudável e, consequentemente, a sua qualidade de vida, seja para quem vai fazer a bariátrica ou não. Muito obrigado, uma boa semana e um bom trabalho a você e a toda a equipe. Obrigada igualmente. E assim nós encerramos a edição de hoje do Conversa com o Especialista, convidando você a estar conosco nos próximos programas para ficar sempre por dentro de informações sobre saúde, prevenção e tratamentos. Um abraço e até mais.